Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo joinha aí. Estamos aqui para falar um pouquinho com vocês sobre controle de qualidade, controle externo e controle interno, certo? Então, Arlete, essa vida de laboratório, ela exige o uso do controle interno e o uso do controle externo. Independente de você ter um selo de acreditação, você é obrigado a ter o seu controle interno e o seu controle externo, porque nós somos regidos pela RDC 302. Então, a RDC 302, ela rege todos os laboratórios e ela te obriga a processar todos os controles internos e externo de todos os analíticos que você tem no seu laboratório, correto? Correto. E aí, não é uma coisa simples, né? Eu queria conversar com você, por exemplo, para eu começar a implantar um controle interno. O que é que eu devo fazer, primeiramente? Em primeiro lugar, o que precisamos fazer é estabelecer uma lista com todos os nossos analitos, verificar todos os materiais, soro, urina, sangue, e a partir daí definir qual tipo de controle que nós podemos fazer. Dando preferência, né, ao controle comercial oferecido pelos fabricantes para estes testes. Isso. Aí aí diante disso, a gente primeiro passa, a gente escolhe, faz a lista dos analitos, né? Vai escolher os controles, sabendo que o controle ele tem que ser condizente com a matriz do seu analito, Exatamente. certo? E aí nós temos, aí a gente tá na rotina, passa o controle. Aí você tem limite de aceitabilidade e você tem critério de aceitabilidade. Você poderia dizer para mim qual é a diferença entre limite e critério? Sim. O limite de aceitabilidade é o limite inferior e superior no qual a gente vai estabelecer se o resultado do nosso controle ele está adequado, né? Então, ele precisa estar dentro dos limites estabelecidos. E o critério, que pode ser pela bula ou pelos nossos valores observados durante o processamento das amostras do controle. O critério de aceitabilidade são os critérios que nós vamos utilizar para identificar se o nosso controle está adequado ou não. Que normalmente no laboratório clínico se usa as regras de Westgard como critério de aceitabilidade. Então, beleza. Então, eu entendi que limite é aquilo que está lá descrito na bula, o limite inferior e o limite superior. Sim. E os critérios de aceitabilidade são as regras de Westgard. Mas você falou uma coisa aí que eu não entendi direito. Sobre essa questão de os nossos próprios valores. Como é isso? Bem, a especificação da qualidade, ela determina que o ideal é você utilizar os seus valores próprios, a sua média e o seu desvio padrão próprio. Como você obtém isso? Você começa pelos valores da bula, processa as amostras todos os dias, e quando você tiver pelo menos 20 pontos, você faz o cálculo da média que você encontrou com esses 20 pontos e o cálculo do desvio. Então, a partir desse momento, você vai lá inserir no seu equipamento ou no seu software de controle de qualidade os valores que você encontrou para média e desvio, e a partir daí os limites de aceitabilidade vão ser os seus limites. E por que no mínimo 20 pontos? Bem, porque 20 pontos é o mínimo para que os dados estatísticos sejam válidos. Então, isso aí é estatística. Então, para você obter valores, né, de médio desvio padrão estatisticamente aceitáveis, né, você precisa ter pelo menos 20 pontos. É uma questão de estatística. Então, para quem faltou aula de estatística, né, para quem fica ligado nisso aí. Então, isso. Quando eu fiz estatística, assim, eu sempre me perguntava, meu Deus, para que eu quero saber isso? Então, se eu pudesse voltar atrás, eu teria dado maior atenção para as aulas de estatística, muito porque importante. fazem muita diferença. Muito importante mesmo, quando a gente vai lá para as questões de média, desvio padrão, coeficiente de variação, tudo isso tem que estar muito definido, e a gente tem que entender bastante esses cálculos, como eles acontecem, para poder a gente dar seguimento ao nosso controle interno. Não é isso? Isso. E um conceito super importante é o conceito do desvio padrão. O que é o desvio padrão? Bem em linhas gerais, é a variação permitida para os resultados na mesma unidade em que o analito é processado. Então, digamos que
o desvio padrão para a glicose seja 2,5. Significa que se a média for 100, por exemplo, e um desvio padrão de 2,5, será 2,5 miligramas por decilitro. Perfeito. Vai poder variar de 100 mais 2,5 ou 100 menos 2,5. Então, isso é importante, você saber que o desvio padrão ele é mensurado na mesma unidade do analito, seja ele qual for. Então, é importante a gente saber isso, para a gente saber o que significa. Show. Então, Perfeito. Então, Arlete, eu tô lá na minha rotina, escolhi meus analitos, escolhi os controles, vou lá, passo meu. Sobre as regras, eu vou pegar todas as regras e vou aplicar, por exemplo, eu tô processando uma bioquímica, glicose, creatinina, sódio, potássio, ureia. Eu vou pegar todas as regras e vou aplicar como critério de aceitabilidade, como é isso? não. Você vai escolher as regras do Westgard de acordo com o desempenho do seu exame. Mas digamos que você esteja começando hoje. Então, se você está começando hoje e você ainda não tem o desempenho do seu analito definido, né, estabelecido, você vai escolher pelo menos a regra de rejeição, que determina o erro aleatório, e uma regra de tendência. Então, a regra geral, né, que todo mundo sempre vai escolher, é a regra 13S, porque é a regra que define o limite. 13S significa um ponto acima do terceiro desvio. O terceiro desvio é sempre o limite superior ou o limite inferior. Então, a regra 13S, ela sempre será escolhida. Fora isso, você vai escolher uma regra que te demonstre erro aleatório, pode ser 2S, ou você pode escolher uma regra de tendência, que aí você vai ver se você pode escolher 4,1S ou se você pode escolher 10X, entre outras. Então, sempre começar pelo básico, sempre começar pelo mais amplo. E aí, com o tempo, você vai redefinindo as regras que melhor lhe convier, de acordo com a especificação do seu ensaio. Essa Arlete, eu amo ouvir a Arlete falar, porque quando você toca no assunto de regras de Westgard, curvas de Gauss, ela navega, ela passeia, aí você fica só admirando. Arlete, você falou uma coisa muito bem, que é essa questão de a gente conhecer o nosso analito. Porque, por exemplo, se você for aplicar a regra de 10x na hematologia, por exemplo, você não vai andar muito bem. Por quê? O limite de variação da hematologia é muito pequeno. Então, geralmente, quando você pega um gráfico, você tem um aparelho bem estável. Eu, graças a Deus, tenho a oportunidade de estar trabalhando sempre com aparelhos bons. O gráfico, os pontos, eles quase que não saem da linha, da mediana, da média. Então, se você aplica a regra 10x como critério de rejeição, você não vai ter parâmetro para resolver aquele problema, porque é uma característica do controle. Já é uma coisa diferente do que acontece na bioquímica. Isso. Né? Muita gente não trabalha com a regra 10x na hematologia. É uma regra que você tem que ter muito cuidado para você usar, porque muitas vezes o seu ensaio ele fica flagando aquela regra e você vê que o seu sistema analítico está estável. Então, muitos laboratórios não usam a regra 10x na hematologia. Muitos laboratórios não usam a regra 10x na coagulação. Isso. Entre outros, né? Então, assim, não é obrigado você usar a regra 10x. Inclusive, no algoritmo novo de Westgard não tem 10x. Se eu não me engano, tem 8x. Que termina dando no mesmo. Mas o algoritmo, ele não é uma imposição. É uma sugestão. Se você usa uma regra de alerta, que vai ver, ou uma regra que define erro aleatório, uma regra que define erro sistemático, não obrigatoriamente precisa ser o 10x. Então, assim, às vezes você tem 10x, você calibra, você faz tudo que você tem que fazer e você continua com o 10x. Aí a questão é sempre a seguinte: esse 10x que está aparecendo para você, ele é significativo? Porque se você tem 10x no primeiro desvio padrão, é uma coisa. Se você tem 10x no segundo desvio padrão, é outra coisa completamente diferente. Então, cabe ao analista definir as regras e definir se libera ou não a rotina na infração daquela regra.
Então, isso é uma coisa que precisa ficar definida, porque às vezes a gente fica com medo. Bem, o meu ensaio infringiu a regra 10x. A performance do controle é que vai definir, é que vai dizer para você se mesmo com a infração dos 10x, caso você use, se você pode liberar aquela rotina ou não. É uma coisa Perfeito. muito delicada. E uma outra questão também que é preciso ficar atento é nessa questão do erro sistemático, né? 10x é erro sistemático. Muitos laboratórios, eles, quando você começa a ter uma tendência, vamos mudar a média para a média própria. O problema está resolvido? Depende. Porque se você realmente estiver com um erro no seu ensaio e você muda a sua média para a sua média própria, você está mascarando o erro. Então, antes de você mudar a sua média, de média de bula para a média própria, a sua média, é preciso você ter certeza que não há problema no seu equipamento, que não há problema no seu sistema analítico. Mas, resumindo, é obrigado a usar a regra 10x? Não, não é obrigado a usar nenhuma regra. Né? A regra que, entre aspas, nós seríamos obrigadas a usar é a regra 13S. Por quê? Porque ela te dá o limite até onde seu controle pode ir. 13S é o limite, mais 13S é o limite superior e menos 13S é o limite inferior. As demais regras é você que vai escolher de acordo com a especificação analítica, mas não é obrigado você usar nenhuma regra. Fica ligado e guarda essas informações aí, viu? Que tudo é muito importante. Então, aí tudo resolvido, vou começar minha rotina, fiz minhas manutenções de equipamento, que é um fator muito importante. Vou abrir um parêntese aqui antes de continuar com o controle interno. Fazer as manutenções de equipamento é fator primordial para você ter um bom início de sua rotina. O fabricante, ele é o que melhor conhece o equipamento. Então, se ele está dizendo que você tem que fazer manutenção diária, se ele está dizendo que você tem que fazer a semanal, quinzenal, mensal ou quando requerida, você deve respeitar exatamente aquilo que o seu fabricante está mandando. Então, não esqueça de fazer a sua manutenção. Aí, Arlete, fiz minha manutenção, passei meu controle ficou fora, ficou lá em 13S. Vou lá e repito meu controle? Não. Primeira coisa, 13S supõe-se que seja um erro aleatório. Então, você precisa ter na sua rotina algumas situações, né, tipo um questionário mesmo, do que você deve investigar. Antes de tomar a decisão de fazer qualquer uma ação corretiva, seja ela qual for, você precisa investigar. Por exemplo, será que o controle, a amostra controle que foi processada é a amostra correta? Será que eu não troquei o nível 1 pelo nível 2? Será que a reconstituição desse controle foi adequada? E assim sucessivamente. Existe uma série de situações que precisam ser verificadas antes de se tomar qualquer ação. Isso. Então, se eu verifiquei todos as minhas etapas, né? Se eu investiguei todo o meu sistema analítico, não encontrei nada, eu preciso registrar tudo isso. E só depois disso é que eu vou repetir o controle. Ou, se no meio do caminho eu verifiquei que a amostra do controle que eu estava utilizando, a alíquota, é uma alíquota antiga, e etc, 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 né? Que todo mundo já vai seguir esses passozinhos, aí é que eu vou tomar uma outra atitude. Se eu vou reconstituir outro controle, ou se eu vou pegar uma outra alíquota, caso essa alíquota esteja contaminada, eu preciso verificar se tinha bolha, e assim sucessivamente. Então, é preciso que você tenha padronizado o passo a passo que você vai seguir antes de fazer uma ação corretiva qualquer. E vem a questão da calibração. Porque muitas vezes a pessoa pensa que vai cortar caminho se for direto para a calibração. Mas nem sempre o problema é a calibração. E aí você vai gastar tempo, vai gastar calibrador, né, que aumenta o custo da operação do seu sistema analítico de forma desnecessária. E uma coisa que a gente tem que tomar cuidado é para registrar a causa. Muitas vezes a gente termina até tomando não conformidade, se a gente for pego por isso na auditoria, a gente está acostumado a ir direto para a ação. A gente não registra a possível causa. Então, muitas vezes a gente não descobre o que aconteceu.
mas às vezes a gente descobre, a gente investiga, detecta o erro, mas a gente tem essa falha de não registrar. E o registro da causa é sempre importante, faz parte de todas as etapas. A causa raiz do problema. Perfeito. Então, pô, controle ficou fora, não vá repetir o controle sem antes fazer uma linha investigativa. É CSI mesmo, ver reagir. É CSI. Ver se o reagente está com a validade ok. Ver se os dados do controle, média, desvio padrão, estão inseridos corretamente. Isso. Não é? Por exemplo, estabilidade após abertura. O frasco do controle ele pode estar estável até a data de 2022, porém, você sabe que após a abertura, a validade muda. Então, você tem que verificar na bula qual é essa validade após a abertura. Por exemplo, hematologia, após a abertura, o controle é válido por 7 dias. No 8º dia, ele já não presta mais. Então, mesmo que tenha volume, não adianta eu passar aquele controle, que aquele controle já não é mais estável. Então, eu tenho que respeitar isso. Então, passei o controle no 8º dia, vi que ficou ruim, vou repetir o controle, você vai ficar lá só perdendo tempo. Porque você tem que seguir essa linha investigativa antes de fazer calibração, antes de repetir o controle, investigar mesmo, para você descobrir o que é que está acontecendo ali com o seu sistema, né? E uma coisa importante sobre essa questão que a Dijane está falando, sobre a validade após a abertura, é que muitas vezes é como se a gente fosse assim, gato por lebre. Muitas vezes ele diz assim, estabilidade após abertura, 10 dias. Aí na bioquímica, quando você vai olhar a bula direitinho, com calma, você vê o seguinte, a estabilidade geral, 10 dias, mas para a bilirrubina, são 4 dias, são 3 dias. Então, isso é importante, porque às vezes a gente fica lá, né, com alguns problemas, sem conseguir descobrir o que é, mas se você parar para você ir lá na bula devagarinho, com bastante atenção, às vezes você termina descobrindo alguns detalhes que tinham passado desapercebidos. Perfeito. A qualidade, ela é um processo de melhoria contínua. Você tem que estar melhorando a cada passo. Por que é importante essa questão da qualidade? Porque o principal fator é você entregar o laudo correto para o seu cliente. Então, todo esse processo que a gente faz de qualidade é para que no final o nosso produto, que é o laudo, ele seja entregue da forma correta. Nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós temos nas nossas mãos aquilo que o médico vai tomar uma decisão. Então, ele pode tomar uma decisão errada se você entregar um laudo errado para ele. Então, o nosso objetivo é entregar o laudo correto para que o médico tome uma decisão correta. Ou as questões de avaliação de diagnóstico, ou então o paciente vai lá só para poder fazer uma avaliação, acompanhamento do tratamento, para ver se o tratamento está efetivo. Tudo isso é importante. Um paciente que usa anticoagulante, aí ele tem que manter seu RNI entre 2 e 3. Aí você vai lá e libera um RNI de 4. O médico vai e muda a dosagem do paciente para ajustar para 2 e 3. Só que aquele 4 estava errado. Você imagina o tamanho da nossa responsabilidade em relação a isso? Então, baseado nisso, baseado na melhoria contínua da qualidade, essa questão, a gente passa controle, né? Todos os dias passa controle. Mas hoje já não é mais só passar o controle. Hoje, a gente tem que fazer a verificação dos nossos CVs. E aí, Arlete, me conte, o que é que você faz? Por exemplo, passa controle, o que acontece depois? Você fica rindo, né? É assim, antigamente a gente achava, né, que passava o controle, liberava o equipamento para a rotina e acabou. Só que com o tempo isso foi mudando. Processar o controle diariamente não é o fim, é o começo. Então, tudo caminha para que a gente ateste, né, evidencie o bom desempenho do equipamento e, consequentemente, que os nossos laudos estão corretos. Então, é preciso que se faça a avaliação de desempenho, tanto do controle interno como do controle externo. A avaliação de desempenho do controle interno, nós fazemos para verificar qual é o erro aleatório.
Não necessariamente fazendo o cálculo do erro aleatório. Se faz, né, se preconiza que a variação pelo CV, que é o coeficiente de variação dos resultados obtidos diariamente pelo controle interno, é suficiente para que a gente faça essa avaliação de desempenho. Então, o que é exatamente fazer essa avaliação de desempenho? Nós processamos o controle interno todos os dias. Com estes grupos de resultados, nós calculamos a nossa média, o nosso desvio padrão, e com essas duas informações, nós calculamos o CV, que é o coeficiente de variação, que significa quantos por cento o nosso resultado variou para aquele analito naquele período. Ou seja, o desvio padrão é a variação em unidades do analito, miligramas por decilitro, por exemplo. E o CV é a variação percentual, é a variação relativa. Então, como é feito? Eu vou calcular o CV do meu ensaio naquele período e vou comparar com um CV de referência da literatura. Significa que o CV que eu obtive durante o mês, ele precisa estar menor ou igual ao meu CV de referência. Então, a avaliação de desempenho do controle interno, ela é feita dessa forma. Caso encontremos alguma inadequação, ou seja, se o nosso CV ultrapassar o limite estabelecido por nós, precisamos, mais uma vez, fazer toda a investigação, registrar a causa e tomar ações corretivas. Então, o caminho é sempre o mesmo. Para toda inadequação, seja ela qual for, o caminho é sempre o mesmo. É a mesma situação, investigar, registrar a causa e fazer ação corretiva. É porque, assim, um laboratório sem inadequação, ele não existe. Um lab perfeito não existe. Só em livro. Eu acho que nem livro tem. Nunca li essa condição de um laboratório perfeito. Então, vamos lá entrar mais nessa questão do CV, de avaliação de CV. Então, lá eu imprimo, passo meus controles todos os dias, no final do mês eu imprimo um gráfico, né? A minha rotina eu faço dessa forma. E no final do mês ele me emite lá o coeficiente de variação. Vamos falar da glicose, o coeficiente de variação da glicose. Poxa, o que é que eu faço com aquela informação? Você falou que existe os CV de referência. Onde é que eu tiro esses CV de referência? Onde é que eu vou buscar para poder fazer esse tipo de comparação? Olha só, esse assunto é um assunto super polêmico, né? É um assunto que gera bastante dúvidas, bastante discussões, porque existem vários estudos científicos que revelam, né, que atestam percentuais conhecidos como meta para cada ensaio. Mas, assim, por conta de tudo isso, foi estabelecido em algum momento, aí, há uns anos atrás, uma hierarquia de referências para que você pudesse fazer essa comparação. Então, existe toda essa hierarquia que pode ser utilizada, mas, assim, o que é mais aconselhável, o que é usual, o que você deve seguir num primeiro momento é a variação biológica desejável, que foi um trabalho, né, feito pela Carmen Ricos, que está disponível no site do Westgard, e existem alguns outros trabalhos, mas no primeiro momento, o que você deve escolher é a variação biológica. Se você for verificar a hierarquia, antes de você usar a variação biológica, existe uma outra especificação que você poderia escolher, mas ainda não é bem estabelecida, é de uma aplicação mais difícil, e não é conhecida literalmente por todos os profissionais de saúde. Então, a escolha é sempre a variação biológica. Caso não seja possível utilizar a variação biológica, aí você vai seguir os demais pontos que estão estabelecidos lá na hierarquia. Então, não é uma coisa não é muito difícil hoje em dia. Há alguns anos atrás era mais delicado. Mas hoje, apesar de existirem muitos artigos, muitos estudos sobre isso, já existe uma padronização, um guia, um passo a passo para você seguir. Perfeito. Agora, esse assunto é maravilhoso, né? Seguir as hierarquias, conhecer seu analito. Às vezes você tem que seguir a hierarquia, mas você vê que o determinado analito não encaixa naquela hierarquia. E aí você vai passar para outra, né?
Por exemplo, o sódio lá na carne rica é 0,9%. Dificilmente você vai conseguir utilizar, ter um CV de um sódio com 0,9% no final do mês. Hemoglobina glicada, 1,9. Dificilmente, eu tô falando a realidade que eu vivo, né? Possa ser que você que esteja me escutando nesse momento tenha um sódio que tem um coeficiente de variação de 0,8. Imagine que sucesso. Que tem uma hemoglobina glicada de 1,5, né? Mas aí você vai passando para outra hierarquia. O importante é que você não deixe de fazer essa análise de desempenho do seu equipamento, do seu sistema analítico. E isso é muito importante, porque isso faz parte do processo de melhoria contínua da qualidade. Vamos sair um pouquinho de controle interno e vamos para controle externo, né? Que também nós somos obrigados a realizar o controle externo, fazer os ensaios de proficiência. Independente de eu ter um selo ISO, PALC, DIC, independente disso, se o seu laboratório não tem, mas é um laboratório clínico que é regido pela RDC 302 de 2005, você tem que fazer o seu controle externo. Então, como é esse processo do controle externo? Como é que eu faço, primeiramente? O ponto de partida é sempre determinar, né, ter a listinha lá dos seus analitos, inclusive a RDC 302, ela fala sobre essa lista de analitos, e a partir daí você vai identificar um provedor de ensaio de proficiência, né, que ofereça essas amostras para que você faça a dosagem no seu laboratório. Então, o que é o ensaio de proficiência? É um controle externo em que acontece uma comparação de resultado entre os laboratórios participantes. Então, você vai fazer um contrato com esse provedor, né? Vai comprar dele esses módulos, essas amostras. Essas amostras vão ser enviadas para o seu laboratório. Você vai dosar os analitos de acordo com a instrução do provedor, da mesma forma que você realiza os exames dos seus pacientes, vai pegar os resultados obtidos nessas amostras, vai informar para o provedor via site, né? Agora é tudo via site. E aí o que vai acontecer? O provedor, ele vai fazer um estudo estatístico com os resultados enviados por todos os clientes, né? Por todos os participantes. Com base nesses resultados, nessa avaliação estatística, ele vai estabelecer um valor-alvo, que vai ser a média, que é o resultado verdadeiro, e vai estabelecer um limite de aceitabilidade. E o seu resultado, para ser considerado como adequado, precisa estar dentro daquele limite. Ponto. Ensaios qualitativos, a sistemática é a mesma, porém a avaliação é concordância de resultados. Então, basicamente acontece isso. Caso você processe no seu laboratório algum exame que não tenha controle externo oferecido pelo provedor, você precisa identificar um controle externo alternativo. Existem algumas formas de se fazer o controle externo alternativo, mas usualmente é você enviar uma amostra para um laboratório de apoio, de referência e comparar com o seu resultado. Mas assim, a frase que resume tudo é a seguinte: é preciso fazer controle interno e externo de todos os exames realizados no laboratório. De alguma forma, esse controle interno precisa ser realizado. E todos os controles, sejam eles internos ou externos, a avaliação resulta de comparação de resultados. O controle interno vai ser comparado com o resultado oferecido pela bula do fabricante e o controle externo vai ser a comparação dos resultados entre os participantes do provedor, daquele módulo oferecido pelo provedor. Beleza, ótimo. Só que tem uma situação aí que acontece às vezes que a gente manda os nossos resultados e a gente fica esperando que aquele resultado vai ser avaliado e o resultado ele não é avaliado. Nós temos dois provedores, né, conhecidos, que é o PNCQ, que é regido pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, e a Controlab, que é regido pela SBPC, né? Sociedade Brasileira de Patologia Clínica. Então, esses são os dois provedores mais usuais, né? Só que, às vezes, você manda lá um resultado e o resultado ele não é avaliado. Isso acontece. Aí eu fico indignada, né? Porque se você manda o resultado, você quer ser avaliado. Você faz uma prova,
Como é que você faz uma prova e o professor disse, não tem nota para você? Você não quer isso. E o que é que acontece quando a gente manda um resultado que ele não vem avaliar? Ele sai lá num relatório como Edu. Sai no relatório como Edu, que é um ensaio que eles chamam de educativo, né? Pode sair com outras informações, por não foi avaliado por não formação de grupo, não foi avaliado por decisão do grupo assessor. Então, existem algumas causas que os provedores justificam para não avaliar o ensaio. Isso aí não te isenta da obrigatoriedade de fazer o controle interno. O controle externo, desculpe. Então, assim, antigamente a gente até achava que não avaliou. Tipo Era. assim, eu tentei, não foi avaliado, ficava na minha. Mas com o tempo, isso começou a ser questionado. Se você envia uma amostra para um provedor, você fez o contrato com o provedor, você pagou aquilo ali e ele não avaliou. O que acontece? Existem alguns critérios para que o provedor avalie o resultado. Primeira coisa, a quantidade mínima de pontos, né, de participantes. O Controlab, ele coloca lá na observação do relatório do perfil de resultados que para formar um grupo é preciso ter pelo menos 5 participantes. Então, se houver menos do que 5 participantes que enviaram o resultado daquele mesmo sistema analítico, ele não avalia. E se eu não me engano, o PNCQ são 2 participantes, porque, que é óbvio, né? Se for só um, não tem como avaliar. E aí você precisa fazer o controle externo de qualquer forma. E existem 2 possibilidades. A primeira possibilidade é você entrar no relatório emitido pelo Controlab, pelo PNCQ, onde existe a informação de todos os resultados, uma média de todos os resultados obtidos por todos os sistemas analíticos e tentar encaixar o seu sistema analítico em um daqueles que foram avaliados, que a gente chama de avaliação interna. O Controlab, ele forma vários grupos dentro do mesmo sistema, entre aspas. Digamos assim, ele tem vários resultados para o sistema da Johnson, porque ele muda conforme a geração. Ele tem vários resultados para o sistema da Roche, porque ele muda conforme o equipamento, conforme a geração. O PNCQ, ele já tem um grupo mais amplo, né? Ele já coloca, assim, as marcas, né? Ortoclínico como um grupo só, Roche como um grupo só, Abbott como um grupo só. Então, vai depender do ensaio de proficiência que você participa. Mas se você conseguir encaixar o seu sistema analítico em um daqueles grupos que foram avaliados, você pode usar aqueles valores para fazer a sua avaliação interna. Ponto. A segunda forma é você fazer um controle interlaboratorial com amostras de paciente. Você vai pegar, digamos que eu não fui avaliada a glicose ou a hemoglobina glicada. Eu vou pegar um paciente que foi prescrito para ele a hemoglobina glicada e vou mandar para um laboratório de referência. É como se você estivesse terceirizando o exame daquele paciente. E como você vai avaliar? Você vai avaliar de acordo com a especificação que você determinou previamente para as suas comparações dentro do laboratório. Mas o controle não ser avaliado pelo provedor externo não isenta o laboratório de realizar o controle externo. Você precisa fazer de alguma forma. Então, isso é super importante, porque muitas pessoas acham, bem, veio como Edu, ficou Edu. Fica por isso não mesmo. Não foi avaliado porque não formou grupo, não foi avaliado. E uma coisa que deixa a gente até um pouco aborrecida às vezes, é porque você fica lá, ó, entra ano e sai ano, você fica participando daquele módulo, você está tendo o custo, um custo em relação àquilo e vem como não avaliado. E você precisa continuar. Você pode sair. Continuar porque a RDC diz que você precisa ter ensaio de proficiência e as normas acreditadoras também. Por um lado, faz sentido, porque se você sair, aquele grupo nunca vai ser formado. Mas, por outro lado, termina sendo meio que prejudicial para você, dispendioso para você. Porque você tem um custo financeiro de mandar essa amostra para o Controlab ou para o PNCQ, e aí depois você precisa também arcar com o custo de fazer um controle interlaboratorial. Mas
No fim, precisa ser feito. Não é opcional, é obrigatório. Obrigatório. É complicado. Esse Edu acaba com minha vida. No anticoagulante lúpico, porque não forma grupo nunca e sempre sai como Edu. Aí a gente tem um custo de fazer o controle externo com 3 amostras e ainda tem que fazer o interlaboratorial. Mas, diante do que a Arlete disse, se eu não quiser fazer o interlaboratorial, eu vou avaliar o meu resultado pelo perfil dos participantes. Depois que eu aprendi isso mesmo, aí agora eu nem ligo mais que eles botem como Edu, porque já tá lá os resultados do perfil dos participantes e é muito interessante isso, essa questão de você analisar, porque você está diante de... São poucos laboratórios, mas você, diferente do interlaboratorial, você está se comparando só com um laboratório. Lá no perfil, você vai ter no mínimo 3, 4, 5. No mínimo 5. No mínimo 5 laboratórios que você vai estar comparando seus resultados. É muito interessante. Pois bem, Arlete. Agora um detalhe. Quando você vai avaliar pelo perfil de resultados, o valor que você vai utilizar para fazer a avaliação, né, o limite que você vai usar para fazer a avaliação, é o limite definido pelo provedor. Se o provedor definiu o limite em percentual, é aquele percentual que você vai utilizar para fazer um cálculo para verificar se o seu resultado vai ser avaliado como adequado ou inadequado. Se o provedor usa como limite de aceitabilidade o desvio padrão, você vai usar o desvio padrão para fazer o cálculo. Então, quando você faz a avaliação interna baseada nas informações geradas pelo provedor, o limite de aceitabilidade, o critério de avaliação precisa ser o critério de avaliação do provedor. Caso contrário, não tem validade. Você não pode pegar e fazer a avaliação com a sua especificação interna. Se for igual, ótimo. Mas se for diferente, você precisa fazer com o critério de aceitabilidade utilizado pelo provedor. Perfeito. Então, a gente falou um pouquinho de controle interno, falou um pouquinho de controle externo. A gente sabe que a gente está dando umas pinceladas aqui, porque é assunto para horas e horas aí de discussões. Eu tô lá na minha rotina, Arlete, e eu tenho na minha rotina 3 equipamentos que rodam os mesmos exames. Eu tenho que fazer alguma coisa com essa questão desses equipamentos? Eu tenho que fazer algum tipo de comparação? Como é? Ou eles andam independentes? Bem, se você tem mais de um equipamento em que você processa o mesmo exame, você precisa garantir que os resultados, né, que as amostras processadas nos 3 equipamentos tenham seus resultados dentro de uma variação permitida. Você não pode querer que os resultados sejam iguais. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas, normalmente, os resultados são diferentes. Então, essa variação de resultado precisa estar dentro do esperado. O que é o esperado? O limite que você estabeleceu com base numa bibliografia, num estudo cientificamente válido. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma comparação de resultados obtido nos seus 3 equipamentos. É o que a gente chama de controle interequipamentos. Então, você vai estabelecer a forma como você vai fazer esse controle, a periodicidade e como você vai avaliar essa comparação de resultados. Então, por quê? Porque se o paciente faz controle de hemograma, né? Ele está lá fazendo um controle porque ele precisa acompanhar a hemoglobina. Você não tem como garantir que toda vez que aquela amostra daquele paciente entrar, ela vai ser processada no mesmo equipamento. Ela pode ser processada em qualquer um dos 3. Então, os 3 equipamentos precisam gerar resultados dentro do mesmo perfil. Gerar resultados que demonstrem a mesma interpretação clínica. Então, por isso que se faz necessário, né, fazer o controle interequipamentos, que nada mais é você comparar os resultados de uma mesma amostra processada nos 3. Nos 4, nos 5, seja lá quantos forem. Perfeito. Então, eu não aguento perfeito. Maravilha! Então, assim, da mesma forma que você tem que manter os seus equipamentos estáveis, dentro do mesmo patamar, né, de avaliação, assim acontece com os microscopistas. Você tem lá no seu laboratório 2 microscopistas, 3, 4 microscopistas. Esses colaboradores, eles têm que falar a mesma linguagem. Então, da mesma forma
que você faz controle entre equipamentos, que você utiliza lá um critério de aceitabilidade para avaliar esses resultados e dizer que o seu sistema, que os 3 sistemas estão ok. Da mesma forma, você tem que fazer isso com o analista, com o microscopista. Então, ele vai ler uma lâmina de hemograma, o segundo vai ler essa mesma lâmina de hemograma e o terceiro vai ler a mesma lâmina de hemograma. Esses resultados, eles têm que ser equivalentes. Então, como é que você faz a avaliação desse microscopista? Da mesma forma que é lá na bioquímica, a hemato, você vai pegar um modelo cientificamente válido, da mesma forma acontece com a avaliação dos microscopistas. A gente tem que pegar um modelo cientificamente válido para fazer a comparação. Quais são os modelos cientificamente válidos que a gente conhece hoje? Nós temos lá a tabela de Hunk e nós temos a estatística de Chauvenet. A estatística de Chauvenet serve tanto para os processos em hematologia, como na uroanálise, na contagem dos leucócitos, contagem de hemácias, que ele vai verificar as leituras que estão deslocadas daquela leitura de referência. Então, você tem que escolher um microscopista de referência para você poder fazer essa comparação. Se você não tem um microscopista de referência, que todos estão no mesmo nível, você vai fazer a comparação da mesma forma dessas leituras entre si, baseado nesses critérios, ou a tabela de Hunk ou a estatística de Chauvenet. Ficou ligado, pessoal? Porque é muito assunto para a gente manter a melhoria contínua da qualidade. Certo? Beleza. Arlete, eu tô... Lembrando só uma questão em relação ao controle de microscopista, que vale para tudo. Isso. Tudo que é microscopia. E da mesma forma que vale para a microscopia, vale para qualquer exame que seja avaliado de forma visual. Como, por exemplo, os testes rápidos. Então, se a gente tem um teste rápido, o que eu vejo no teste rápido é a mesma coisa que a gente tem que ver. Então, também é preciso ter a evidência de que há esse controle entre os operadores que fazem os testes. Então, é preciso que todos estejamos vendo a mesma coisa. Parece uma coisa simples, né? Parece que é uma redundância, porque aparece lá uma linhazinha. Mas, assim, já aconteceu, eu creio, que com muita gente, a gente olhar para o testezinho lá do saponetinho para imunocromatografia e ficar pensando assim, meu Deus, isso está positivo ou negativo? Então, é importante. É importante para a aglutinação, apesar de que hoje não tem mais muitos testes que sejam realizados por aglutinação. Mas se no seu laboratório tiver mais de uma pessoa que realize o exame, seja que exame for, é preciso que haja a evidência de que foi realizada a comparação e que todos estão falando a mesma língua. É super importante. Importantíssimo. Importantíssimo. Se eu tô lá na lâmina de hemograma, se eu tô vendo um basófilo naquele campo, o meu colega, ele tem que estar vendo um basófilo. Isso é muito importante. Beleza. Passeamos um controle interno, passeamos um controle externo. Aí eu tô lá na minha rotina, o meu aparelho quebrou o equipamento. Aí, às vezes, a gente tem noção de alguma coisa, a gente consegue consertar, mas aí não conseguiu. Abre chamado, vem assistência técnica, faz a manutenção corretiva e libera o equipamento para uso. Eu vou lá e processo a rotina normal ou eu tenho que fazer alguma coisa? Avaliação de impacto? Tá perguntando, né? Você sabe que aqui a pergunta é assim para você, né? Tá bom. Precisa fazer alguma coisa. É preciso verificar se o defeito, né, se a causa que gerou o problema pode provocar impacto ou não no resultado do paciente. Então, assim, o problema foi no elevador que homogeniza que pega a amostra para homogeneizar. Não gerou impacto, porque é uma coisa mecânica. Pegou a amostra, subiu e desceu. Ponto. No carreador de ponteira. Não conseguia pegar a ponteira, descartava a ponteira. Não gerou impacto, isso aí não vai gerar impacto. Mas digamos que seja no homogeneizador, na forma de homogeneizar. Digamos que, dá outro exemplo aí. Na agulha. Pronto, probe. É o pior que tem. É o pior que tem. Houve um problema na probe. A probe estava formando bolha. A probe
estava torta, descalibrada, gerou impacto. Então, assim, é preciso ter a evidência, é preciso ter certeza que aquele defeito ele não causou alteração de resultado nos pacientes que foram processados imediatamente antes do defeito. Então, assim, o que se faz? Se faz um estudo retrospectivo. Então, você tem que determinar em que momento... A Arlete sabe falar difícil, viu? Um estudo retrospectivo. Você tem que determinar, verificar em que momento aconteceu o erro, pegar os últimos pacientes que foram processados antes do erro e reprocessar os pacientes. Se você só tem um equipamento, você tem que guardar aquelas amostras dentro da estabilidade para reprocessar depois que o equipamento for corrigido o defeito, né? Após a manutenção. Se você tem mais de um equipamento, não precisa você esperar. Você pega aquela amostra, processa no outro equipamento e compara os resultados que foram obtidos no equipamento antes da quebra e os resultados que foram obtidos depois da quebra ou no equipamento backup que você tenha. E aí você vai avaliar como? De acordo com o critério de aceitabilidade que você já definiu anteriormente. Porque você precisa ter pré-definido um critério de aceitabilidade para todas essas situações. Se os resultados estiverem dentro da variação permitida, não houve impacto, a rotina está liberada. Você pegou os 2, 3 últimos pacientes, processou, e os resultados foram diferentes, significa o quê? Que o defeito apresentado no equipamento causou impacto nos resultados dos pacientes. Aí, realmente, você precisa olhar para trás. Você vai pegar o último, o penúltimo, o anterior, e assim sucessivamente. Até quando? Até o momento que você verificar que os resultados dos pacientes estão dentro do critério de aceitabilidade. Então, é uma coisa meio que assustadora. Dá trabalho. Dá trabalho. Gera custo, mas é imprescindível. Extremamente necessária. Então, pegou eu sempre trabalhei com 2 ou 3 amostras. Então, normalmente pego 3 amostras antes da quebra, processo em outro equipamento backup, ok, libera. Se uma dessas 3 aí não estiverem adequadas, né? Se estiver com resultado diferente, fora do critério, aí vai pegar a 4ª, a 5ª, a 6ª, até você descobrir em que ponto, em que momento houve o corte. A partir daqui, os resultados estavam dentro do critério de aceitabilidade, daqui para trás está liberado. Daqui para frente, vamos repetir tudo de novo. Isso aconteceu comigo essa semana. Ele deu um erro lá na agulha, erro sobe e desce, que eu nunca tinha visto essa agulha, aparelho de hematologia. Só que é o seguinte, quando ele apresentou o erro, ele já não leu as amostras. Ele deu tudo zerado. Então, na minha cabeça, eu não precisava, aquelas amostras que ele deu zerado, eu ia repetir no outro equipamento. Beleza? Eu peguei aquelas amostras e repeti no outro equipamento porque ele deu zerado, ele não me emitiu o resultado. Aí, quando o assessor ele fez a manutenção corretiva, eu disse, eu vou pegar as 3 amostras antes do defeito, que ele me emitiu um resultado, e vou comparar. E vou reprocessar nessa mesma máquina que ele tinha consertado. Aí, das 3, uma estava completamente diferente o resultado. Era exatamente a última antes dele dar o resultado zerado. Então, naquela última amostra, ele já apresentou impacto, um problema. Então, eu era um paciente que tinha uma hemoglobina de 16 e ele tinha emitido uma hemoglobina de 12, fora os outros parâmetros lá que estavam diferentes. A série eritrocitária toda e plaquetária estava diferente. Então, esse resultado ele foi cancelado e ele foi reprocessado. Muitas vezes a gente acha que é bobagem. Isso. Muitas vezes a gente acha que aquilo não é viável, é impossível acontecer. Mas acontece. Acontece e acontece mesmo. Em qualquer máquina, em qualquer situação. Porque assim, quem é que vai garantir que o último paciente processado antes da quebra está com o resultado correto? A gente não tem essa garantia, a gente não pode trabalhar com suposições, a gente tem que trabalhar com certeza. E quem vai nos dar certeza é o processamento, são as evidências, é você pegar o laudo, é você comparar, é tudo isso aí. A gente trabalha na base da evidência. Não somos advogados, mas é tudo na base da evidência.
Isso. Se não tem registro, não foi feito. Isso. Não existe no nosso ramo de laboratório, não, infelizmente, a palavra eu fiz isso não te leva a lugar nenhum. Não significa nada. Isso. Você precisa ter a evidência. Eu sei que muitas vezes, no meio da confusão, da correria, você termina fazendo e não guarda o registro, não faz o registro da forma correta. Mas é um equívoco. É preciso ser feito. Porque em algum momento, aquilo ali, você pode precisar daquela evidência. Inclusive para questões legais, né? Exatamente. Você pode precisar daquilo ali. O Arlete, falando ainda sobre equipamento, eu tô lá a diretora, a gerente chegou lá e disse pra gente que o nosso equipamento iria mudar. Pegou o equipamento que fazia as análises de bioquímica Porque sempre a bioquímica, coitada. Porque é você que domina o assunto da bioquímica. Esse equipamento foi trocado. Chegou um novo representante, novo fornecedor, trouxe o equipamento, instalou, ligou o equipamento. E aí, Arlete, é só ligar o equipamento e a gente começar a passar controle e começar a fazer a rotina? Ou eu preciso fazer alguma coisa para atestar que aquele equipamento está ok, que eu já posso inserir ele na rotina? Olha só, primeira coisa, o ideal seria que houvesse um planejamento antes da chegada do equipamento, né? Ver todas as condições, né, em que o equipamento trabalha, o que ele oferece. Aí, além disso, seria necessário um planejamento para a validação do equipamento. O que é a validação? É verificar o desempenho daquele sistema analítico. Então, nós já temos as definições da especificação. O que é que eu desejo? Qual é a variação que eu desejo, que eu permito para a glicose, para o cálcio, para a ureia e para todos os outros ensaios. Então, é preciso que eu verifique se o desempenho, se a variabilidade de resultados daquele equipamento estão dentro das especificações que eu defini. Então, eu preciso fazer uma validação. Então, eu preciso escolher amostras que foram processadas em outro sistema analítico, que pode ser o meu sistema analítico anterior, que eu já tinha no laboratório, ou pode ser resultados de amostras processadas no laboratório de apoio, e comparar esses resultados com das mesmas amostras processadas nesse equipamento novo. Para tudo isso, é preciso haver ferramentas estatísticas e é preciso haver toda uma sistemática. Eu não posso, por exemplo, fazer essa comparação só com resultados normais. Não posso. Eu preciso fazer essa comparação de resultados, amostras normais, amostras patológicas e, a depender do exame, resultados baixos, normais e altos, como, por exemplo, a hematologia. Isso. Então, assim, o tipo de amostra que você vai utilizar vai depender do limite de decisão médica para aquele ensaio. Então, se o que importa para o médico se o resultado está normal ou alto, é esse tipo de amostra que eu vou utilizar. Se é baixo, normal e alto, eu tenho que usar esses 3 tipos de amostras, né? Três tipos de resultados para validar meu equipamento. Enfim, todo controle é uma comparação de resultados. Então, eu vou processar as amostras no equipamento novo, no equipamento velho, comparar os resultados e verificar. A variação de resultados está dentro do permitido? Sim. Existe erro sistemático entre a média dos resultados de um equipamento e do outro? Se existe tendência, erro sistemático, esse erro sistemático está dentro do permitido pela literatura? E só depois de concluída a validação, concluído esse estudo de comparabilidade, eu posso liberar o equipamento para a rotina. Então, isso também é um conceito que mudou ao longo do tempo. Porque antigamente o fabricante trazia para você passava controle, se o controle ficasse bom, estava liberado o resultado, o equipamento para a rotina. Hoje não é assim. Por quê? Porque se você muda o método, se você até não muda o método, mas muda de equipamento, muda de reagente, muda a interpretação do resultado para o médico. Por isso que no laudo você precisa escrever se houve mudança de metodologia e a partir de quando mudou. Porque se um paciente está fazendo acompanhamento, isso muitas vezes faz toda a diferença para o paciente.
Então, não podemos mais simplesmente adquirir um equipamento novo, calibrar, passar controle e liberar. Não, isso não é uma boa prática. É preciso fazer a validação do equipamento. No caso de eu ter um equipamento e introduzir um novo teste, a premissa é a mesma. Se eu faço 10 testes e quero incluir na minha rotina o 11º teste, seja ele qual for, eu preciso fazer a validação da mesma forma. Isso significa que a validação do equipamento deve contemplar todos os testes do menu. Eu não posso escolher, eu vou rodar nesse equipamento 10 testes, vou validar 5. Vou fazer comparação de 5. E 5 vai atrás no vácuo? Não. Tem que fazer a validação de todos. De todos, sem exceção. Perfeito. E aí a gente sabe que nesse trâmite você tem dados quantitativos e dados qualitativos, né? Quando você vai parte da premissa que é os dados qualitativos, você vai trabalhar com índice capa, que ele vai ver o grau de concordância entre os resultados, que eles têm que ser idênticos, não tem escapatória, né? E quando você vai para os dados quantitativos, são essas questões que a Arlete falou, do seu erro sistemático, aleatório, aquilo que a gente preconizou como critério de aceitabilidade está dentro daquele critério, e isso precisa ser avaliado, assim como precisa ser avaliado a depender do teste, porque tem teste que não permite fazer dessa forma, que é a questão da repetibilidade, que você vai pegar uma amostra que você vai dosar 4 vezes ao dia durante 5 dias, obtendo 20 resultados e ver quanto que aquele resultado variou, né? Mas se você vai estar trocando um aparelho de VHS, você não vai conseguir pegar uma amostra para dosar durante 5 dias por causa da estabilidade da amostra. Então, você tem que conhecer o seu analítico para você fazer isso. Então, mas você precisa obter esses 20 resultados. Você vai dosar esses 20 amostras, esses 20 resultados ao longo do dia. Você pode fazer isso fazendo o estudo da característica do seu teste. Beleza? Então, fica ligado nisso aí. Arlete, ainda falando de equipamento, meu equipamento está validado, estou rodando a rotina, a gente sabe que existe muita variação de lotes, né? O que a gente pede muito, conversa muito com o fornecedor, é que ele mantenha o mesmo número de lotes durante um bom período de tempo. Se você tem uma rotina grande no seu laboratório, você consegue fazer isso, porque você faz um pedido único e um pedido grande, e aí ele pega lá todo aquele lote que ele tem e insere na sua rotina. Mas às vezes isso não acontece, tem vários fatores interferentes nisso aí. Então, eu tô lá, glicose de novo. Coitada da glicose. Coitada da glicose. Lote diferente, vou mudar esse lote diferente no meio da minha rotina. Passei controle no lote A, inseri a rotina, comecei a trabalhar. Quando foi 4 horas da tarde, o lote B vai ser inserido na rotina. Esse lote B, ele já está avaliado com o controle lá que eu passei de manhã? Ou eu tenho que fazer alguma coisa? Sinto muito, tem que fazer tudo de novo. E aí, tem que fazer tudo de novo. Tem que pegar o lote, tem que calibrar, tem que passar controle e tem que validar. Que a gente chama de validação de novos lotes. Então, existe 2 maneiras de você fazer validação de novo lote, que é você utilizando a amostra que foi processada com o lote antigo, processar com o lote novo e fazer a comparação, para ver o quanto variou. E você vai avaliar como? Pelo mesmo critério de aceitabilidade que você escolheu para verificar, né, para validar os demais testes de comparação. E a segunda maneira é se você escolher, né, validar com o controle interno, que é o que a maioria utiliza. Então, você vai fazer o quê? E ainda com o controle interno, existem 2 maneiras de você fazer essa comparação, que é você verificar o quanto variou o controle processado nos 2 lotes, ou você também pode colocar que o critério de avaliação, critério de aceitabilidade para a validação do novo lote, o controle externo está dentro dos limites pré-definidos. Então, qualquer uma dessas opções é aceita, qualquer opção dessa é aceita para a validação de novo lote. Você que vai definir. Cada uma delas tem os seus pontos positivos e tem os seus pontos negativos. Mas todas essas opções são válidas. Qualquer uma delas pode ser utilizada. O que você não pode é simplesmente ignorar a questão da validação do novo lote. Você precisa ter a evidência de que você está fazendo essa comparação
está avaliando de forma criteriosa antes de liberar o resultado para o paciente naquele lote ali. Perfeito. Arlete, a gente já está chegando no final do nosso bate-papo de hoje, mas eu queria falar de uma coisa que eu sei que você sabe, que eu quero que você dê essa dica para o pessoal do setor de imunologia. Era para eu ter falado isso no início, mas voltando para o início, sobre a questão da especificação da qualidade, a gente sabe que na imunologia a gente não encontra estudos que a gente encontre um CV para ser comparado. E aí eu sei que você tem um pulo do gato aí para o pessoal da imunologia. Qual é o CV? O que é que eu vou comparar? Como eu posso fazer isso? Olha só. É o seguinte. Rapidinho, só aquela dicasinha ali. Você pode pegar a bula do reagente e verificar a imprecisão, né? Estabelecida através do estudo de imprecisão, quando o teste entrou no protocolo, né? Quando o teste foi implementado. Então, toda bula de reagente tem lá um valor da imprecisão, que é o CV, o coeficiente de variação. Algumas bulas, elas são práticas. Você pega a bula e ela está dizendo lá, ó, o estudo de precisão demonstrou um CV de X. Pronto, você pode usar esse CV de referência para fazer como meta para o seu CV obtido pelo controle interno. Alguns testes de imunologia, esse CV do estudo de imprecisão que você encontra na bula do reagente não condiz com a sua realidade. Por quê? Porque o próprio fabricante te oferece um controle cujo CV mínimo está acima do estudo de imprecisão que ele mesmo fez na implementação do teste. Então, você pode fazer o cálculo com o CV, o cálculo do CV oferecido pelo controle e usar esse CV como meta. Então, por quanto tempo você vai usar isso? Até você estabelecer o seu próprio CV. Então, assim, existem vários testes, além da imunologia propriamente dita, que isso se aplica mais bem diretamente para as hepatites, mas existem outros testes que você também encontra essa dificuldade. Você não tem nenhuma referência para o ASLO, por exemplo, nem provedor de ensaio de proeficiência e nem nenhuma outra, em outro estudo que se usa usualmente. Então, você também pode aplicar essa mesma metodologia. Então, isso aí é uma alternativa temporária, porque você, durante o período em que você estabelece o seu próprio valor, você vai usar esses valores como meta. Então, é preciso... A outra pergunta que não quer calar. Muita gente, por conta dessa dificuldade, não avalia o desempenho desses analitos. Mas é preciso que você faça essa avaliação. Por quê? Muitos exames são avaliados de forma qualitativa. As hepatites, reagente, não reagente, positivo, negativo. Mas o controle interno, ele vem em dosagens quantitativas. Então, isso gera toda essa dificuldade e toda essa polêmica. Mas, assim, a forma que a gente tem para avaliar o desempenho do controle interno é essa forma, utilizando a imprecisão que vem na bula do reagente ou utilizando os dados do controle interno para calcular a meta de CV. Então, isso aí foi uma coisa que ao longo do tempo, né? Depois de muito bate-cabeça, a gente foi descobrindo. Ninguém nunca contestou isso, mesmo porque eu desconheço outra alternativa. Então, como diz a Edjane, se você que nos ouve tem outra alternativa, por favor, nos avise. Porque... Gente, essa dica é muito valiosa, viu? Segura essa dica aí. Então, nós estamos encerrando esse bate-papo aqui, maravilhoso. E se você quiser mais dicas sobre controle de qualidade, sobre qualidade analítica, segue o Qualidade em Foco. Isso. Beijo para vocês. Antes de terminar, volta de novo e fala assim... Nós estamos encerrando esse bate-papo por hoje, né? E eu queria dizer para vocês que nós temos um curso de qualidade que vai começar em outubro. Vai lá na bio, clica na bio para se inscrever na lista de espera. E se você gostou desse bate-papo, eu tenho certeza que você vai amar o nosso curso. Estamos esperando vocês lá, hein, pessoal? Um beijo e até a próxima.